Olá, hoje nós vamos falar da Ceia do Senhor, algo que é muito importante e que poucas pessoas conhecem o verdadeiro significado. Mas primeiro vamos à abertura do programa. A ti, meu Deus, consagro meu lar, minha família em teu altar. A ti, meu Deus, consagro a minha família. Traz a salvação, que nunca falte o amor, Senhor. Abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação que... A paz do Senhor. Você viu um pouco da minha família na abertura do programa? Você viu lá minha esposa, você viu meus 2 filhos, você viu a minha mãe que por sinal em breves dias estará viajando para São Paulo, para a casa da minha irmã, Franci Melo, juntamente com meu cunhado Denilson Melo, e os meus sobrinhos Josué e Julie. Um beijo para vocês, família, em nome de Jesus. Um abraço também para todos aí de São Paulo que acompanham o meu canal. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Bom, eu gostaria de falar um pouco nessa tarde a respeito do corpo e do sangue de Cristo, a ceia do Senhor. Muitos, até hoje, não sabem o verdadeiro significado, assim como no tempo dos coríntios não sabia, por isso Paulo escreveu esse texto. E eu quero justamente aproveitar, e já que eu já dei uma pincelada aqui do que nós vamos falar, eu quero basear essa mensagem justamente no texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, que diz da seguinte forma: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. No texto que foi falado nessa tarde, o apóstolo Paulo não proíbe de forma alguma que eu venha a me isentar da ceia, como muitos até acreditam, quando ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba deste cálice. Ele está dizendo: examine a sua consciência. Você tem consciência do que é o corpo de Cristo, do que é o sangue de Cristo? Se você tem, sei. Se você não tem consciência do que é que está sendo feito na igreja, então é melhor você não participar. Mas primeiro tenha consciência, que você seja iluminado pela palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo chega a dizer que por não discernir o corpo e o sangue do Senhor, é por isso que tem muitas pessoas que estão mortas, dormindo, significa no texto mais adiante, significa mortas espiritualmente falando. Estão doentes espiritualmente falando. Então, o apóstolo Paulo nos desperta para que nós venhamos a ter um verdadeiro conhecimento do que é verdadeiramente o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Quando lemos a partir do versículo 19 desse mesmo capítulo, nós entendemos o que Paulo está querendo dizer já para o final deste capítulo. Pois o povo de Corinto, eles tinham o costume de ir para a igreja no dia que era para celebrar o memorial ou ceia do Senhor. Cada um levava a sua própria ceia. E uns eram mais, vamos dizer assim, abastados do que os outros e desprezavam os necessitados. E nessa época, a ceia do Senhor era para que fosse compartilhada. Aqueles que tinham muito traziam, repartiam com aqueles que tinham pouco, e cada um se banqueteava na igreja. Mas Paulo chama a atenção que eles estavam desprezando os necessitados. Por isso Paulo chega a dizer: quem tem fome, vocês não estão tomando a ceia do Senhor. Vocês estão comendo para suas próprias condenações, porque não estão discernindo
o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Vocês estão aqui para se aparecer, para contender quem tem mais, quem é mais rico, quem é mais luxuoso, entendeu? Então são essas coisas que Paulo está discutindo na carta de Corinto. E por isso ele diz que quem tem fome, come em casa. Não precisa vir fazer essas coisas dentro da igreja. E aí quando ele começa a falar o verdadeiro significado, ele fala sobre a humildade que é a ceia do Senhor. Ele diz da seguinte forma: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é por vós entregue. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, 23 a 27. Ele ressalta que ele recebeu essa ordenança diretamente do Senhor. Pois Cristo, antes de ser crucificado, ele participa da Páscoa e ele estabelece a ceia como um grande mandamento. E a Santa Ceia, ela serve de 3 aspectos. O aspecto do passado, como ele mesmo diz, fazer isso em memória de mim. A ceia é um memorial. Deus sabe que o ser humano é esquecido de natureza. E a ceia está aí para lembrar a nós, igreja, o que Cristo fez por nós. O alto preço que ele pagou por nós na cruz do Calvário. Preço de sangue, aonde a ceia retrata tudo aquilo que ele passou. Porque a ceia, quando é verdadeiramente feita nos moldes do tempo dos apóstolos, era pegado o pão asmo, que é um pão sem fermento, que é um tipo de Páscoa cristã, que o fermento, em todos os seus contextos bíblicos, representa pecado, orgulho, doutrina, falsa doutrina, a doutrina dos fariseus. Tudo isso simboliza o fermento. Nunca é coisa boa, sempre é algo que vai entrar na massa e prejudicar a simplicidade, a humildade da massa, que é o corpo de Cristo. Então, eles pegavam o pão asmo, um pão fininho, e rasgavam para ser dividido manualmente. Hoje em dia a gente já faz um pouco diferente, devido à demanda em muitas igrejas ser grande, e já estão automaticamente preparado o pão já cortadinho. Mas biblicamente, mesmo que já esteja assim, ele deveria ser cortado com as mãos, para que pudesse simbolizar o ser humano que foi o autor de rasgar as carnes de Jesus ali na cruz do Calvário, dilacerando e, enfim, machucando completamente como o seu corpo foi rasgado ali na cruz do Calvário, retratando o pão que é rasgado para mostrar para nós o que Cristo fez por nós na cruz, e o seu sangue que foi totalmente derramado até a última gota sobre a terra. Lembrar que foi preço de sangue que ele nos comprou. Portanto, é um memorial, é algo presente, porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. E é um evento escatológico, ou seja, de coisas futuras, porque aponta para o futuro. Pois Jesus disse, me perdoe, o apóstolo Paulo diz nesse mesmo texto: portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, reponta o passado para lembrarmos o que Cristo fez por nós,
Está falando do presente, ou seja, eu tenho que me policiar e entender o que é o verdadeiro significado da ceia do Senhor, e mostra para o futuro que Cristo, esse mesmo Cristo que nos comprou com o seu sangue, um dia virá nos buscar. Isso, a mensagem da ceia é uma esperança, irmãos. Ele é um memorial para sempre nos lembrarmos daquilo que Ele fez. É um despertamento atual para que a gente venha se preparar para o futuro, quando Ele estará nos buscando. É uma mensagem de esperança que a ceia do Senhor passa para nós. Se você não sabia disso, fique sabendo. Tome posse da sua vitória e vá hoje para a igreja. Se a sua igreja está ministrando a ceia do Senhor nesta noite, vá com o coração aberto, de um verdadeiro adorador, sabendo que Cristo pagou um alto preço por nós. Seja despertado com essa palavra e lembre-se que um dia Ele prometeu voltar para nos buscar. Amém? Então eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, nessa tarde abençoa a cada um que nessa tarde ouve esta mensagem. Que o Senhor possa, Senhor, nos despertar a cada dia para termos um verdadeiro conhecimento, Senhor, das Tuas Escrituras. Nos ajuda a entender os Teus mistérios, especialmente o da ceia do Senhor, pois ela é uma mensagem de esperança para cada um de nós. Senhor, levanta aquele que está caído, fortalece aquele que está fraco, reanima aquele que está desconsolado, meu Deus, e restaura as esperanças do Teu povo. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que você possa ir com o coração aberto para prestar culto, não assistir um culto. Não saia da sua igreja dizendo, eu vou assistir um culto. Não, saia da sua igreja dizendo, eu vou ofertar o meu culto ao Senhor. E você vai ver que você vai voltar de lá cheio de paz, de bênção e de vitória em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, dê o seu like, compartilhe, comente, nos siga também nas outras redes sociais e vamos fazer crescer o nosso canal em nome de Jesus. Amém.